Em nome do Pai, do Filho e Vamos? do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, queremos firmemente que estás aqui, habitas a nossa alma, adoramos-vos com profundo amor, pedimos perdão pelos nossos pecados e graça para ter por eles grande horror. Pedimos uma caridade ardente, fé viva, esperança firme, conversão das almas, perseverança dos justos, alívio das almas do purgatório. Muita humildade e vida interior. Ilumina nossa inteligência, dilata o nosso coração e fortalece a nossa vontade. Nossa Mãe Imaculada, São José, nosso anjo da guarda, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Excelente, boa noite. Tudo certo? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Então, se o senhor puder fazer uma apresentação antes de iniciarmos. Bom, o ISPA, né, o Instituto São Pedro de Alcântara, nós iniciamos ele em 2015 e o Instituto ele nasceu, né, de uma inquietação que nós tivemos com relação à nossa vocação laical, a partir do instante que a gente optou por aprofundar, né, naquilo que o magistério nos ensina sobre a vocação laical, como que a gente deve exercê-la. Então a gente estudou dois principais documentos para isso, que é uma exortação apostólica de São João Paulo II, que é a Cris Fidelis Light, e o documento papal também de São Paulo VI, que chama Apostolicam Actuositatem. E a partir desses dois documentos, então, iniciou, a gente viu ali, né, do que de fato tratava a vocação laical. Compreendemos, então, a partir, né, dos ensinamentos desses dois santos papas, São João Paulo II e São Paulo VI, para onde que a gente deveria caminhar, né? Vimos eles mostrando como que a vocação laical se trata de algo realmente de uma vontade de Deus, né? E que nessa vocação Deus ali infundiu um desejo de santidade a nós leigos, né? Eu falo muito isso, né? Que muitos leigos, infelizmente, não abraçam a própria vocação por pensar que a vocação laical é como se fosse uma frustração, um discernimento frustrado vocacional, né? Já que eu não consegui ser padre, não consegui ser religioso, então eu vou tentar ser leigo, como se fosse o resto. Mas, na verdade, a igreja mostra que se trata de uma vocação em todo o seu âmbito próprio, né, e verdadeiro em si, né? E esses dois santos papas, eles falam dessa essência da vocação a partir do impregnar e aperfeiçoar a ordem temporal. E a partir desse impregnar e aperfeiçoar a ordem temporal, né, significa que nós, leigos, a gente tem que se articular, né, para que a gente possa conduzir a sociedade a uma organização tal que possa proporcionar, né, a todos os cidadãos, sejam cristãos ou não, mas a gente tem que organizar a sociedade de uma maneira tal que possa proporcionar a todos os cidadãos um ambiente favorável para que as pessoas possam se santificar. Aquelas que já conhecem a Cristo, já abraçaram, né, esse caminho de santificação, que elas possam, a partir da sociedade em que elas vivem, né, desse ambiente favorável, elas possam caminhar rumo a moradas mais profundas, e aqueles, né, que não são cristãos, a partir desse ambiente favorável, possam conhecer a Cristo, né? Ter o seu caminho de conversão. Então, a partir disso, a gente se sentiu aí imbuído a criar um instituto para que, a partir dele, a gente pudesse, de alguma forma, né, contribuir para essa organização social, né? Rumo ao bem comum, né? Rumo a um ambiente favorável para a santificação das pessoas. E a gente tem muito trabalho a fazer, né, Thaís? Porque é impressionante como é que a desordem social é muito grande, né? Desde do princípio mais primário de todos, né, que é o princípio inviolável, né, inegociável, o direito à vida, né, que a gente vive hoje um Sim. genocídio debaixo dos nossos olhos, 43 milhões de bebês assassinados ano passado,
esse ano já chegamos a 27 milhões, é um genocídio, desde esse direito mais primário de todos, até o direito dos pais a educar os seus filhos, que a gente vê que está sendo violado, né? O direito à instituição familiar de se manter na sua essência, como a gente está vendo que está sendo relativizada, né? O direito, entrando agora no nosso assunto, né? O direito dos cidadãos se organizarem, né? Em vista ao bem comum, porque hoje a gente vê que o Estado ele está asfixiando a sociedade, né? Absorvendo e asfixiando ao mesmo tempo, né? A gente vê aí que provavelmente, né, você já deve ter tido contato com diversas pessoas, ou mesmo você já deve ter passado por essa situação. Eu lembro muito bem, né, quando eu fazia cursinho, uns 10 anos atrás, para a faculdade, e os professores, na hora que eles sugeriam ali algum tema para os alunos trabalharem, para se preparar ali para a redação do vestibular, no final ali tinha que sugerir uma solução, né? Tinha ali um problema, tinha que fazer um diagnóstico daquele problema e sugerir uma solução. E a solução era sempre... E a solução, A a solução era intervenção do sempre, vamos governo. pedir ajuda para o Estado. Sim, sempre. Era o que a gente aprendia, tinha que fazer isso, como se o Estado fosse responsável por absolutamente tudo, né? Exatamente. Assim, um incentivo muito grande à dependência, ao paternalismo estatal, né? E isso vem primeiramente, né, de uma incompreensão muito forte com relação a um princípio assim basilar da doutrina social da Igreja, que é o princípio o princípio da subsidiariedade, né? E Sim. esse assunto que a gente vem conversar hoje, que é sobre os corpos intermédios, esse assunto ele só é bem compreendido a partir desse princípio da subsidiariedade, né? Porque a sociedade asfixiada hoje pelo Estado, né? E também dependente, né? Como crianças de um paternalismo estatal, se a gente não entende bem o que significa esse princípio da subsidiariedade, fica realmente muito complexo a gente tratar sobre a questão dos corpos intermédios. Antes de dar continuidade, você quer comentar alguma coisa, Thais? Não, eu só gostaria de falar aqui da importância desse apostolado de vocês, que foi o que fez surgir o nosso. Né? Foi a partir, conhecendo vocês, o Lucas, né, que é da nossa cidade, faz parte do ISPO, a gente foi vendo o trabalho de vocês e a gente falou, nossa, a gente precisa de uma coisa aqui na nossa cidade, né? A nossa cidade, infelizmente, a teologia da libertação, ela é muito forte e a gente viu que a gente precisava de alguma coisa, né, para contrabalancear isso, né? E foi fundamental, assim, né? Esse sim de vocês. Às vezes dá uns frutos que a gente nem fica sabendo, né? Então, assim, com certeza outros grupos também já foram criados, inspirados por esse apostolado de vocês. E isso já faz parte da missão de vocês, né? Já é um fruto muito grande, né? Muito concreto do sim que vocês deram a abraçar isso, né? E é fundamental. Eu vejo o tanto que é necessário, né? E até uma coisa assim que eu gostaria de comentar, quando a gente começou, a gente era totalmente perdido, totalmente perdido. E a gente não conhecia nada que não fosse paroquial. A gente não conhecia o Centro Dom Bosco, por exemplo, né? Então, assim, a gente achava que a gente tinha que ir lá conversar com o pároco para ter a nossa salinha e tal. E assim, hoje realmente é muito isso, né? Porque é isso que a gente vê. Grupos, os poucos grupos que se levantam para tentar fazer alguma coisa, eles ficam muito, muito fechados nisso, né? Em estar vinculado a uma paróquia, em ter que contar com as diretrizes da CNBB. E isso trava muito, né? Isso sufoca também. Da mesma forma que o senhor falava desse paternalismo do Estado, mas também esse paternalismo das paróquias, da gente querer que os nossos grupos sejam vinculados a paróquias, isso também
é uma forma também de nos travar ali, né? Até quando a gente foi pedir salinha, né, para a gente usar, o padre falou: ó, vocês podem usar a salinha, mas vocês têm que estudar os documentos da nossa diocese. E a gente fala: ah, não, pode deixar que a gente não está tão desesperado por causa de salinha, não. Né? Então, assim, é muito importante isso, né? Então, é um tema muito importante esse, né? Da grande necessidade dos institutos e associações civis. Eu vejo esse tema muito importante porque muitas pessoas não sabem dessa possibilidade. Nem pensam nessa possibilidade, né? Como a gente não pensava. Realmente não pensávamos, né, nisso. Como assim não vamos pedir para o pároco, né? Como assim não vamos estudar o documento da CNBB? Então, isso é fundamental, esse assunto. Mas pode continuar aí que muito bom, muito importante. Essa questão toda aí que você colocou, Thaís, isso é algo que a gente viveu muito aqui antes do ISPA surgir. Inclusive, o surgimento do Instituto só foi possível a partir do momento em que alguns aqui de Belo Horizonte perceberam isso, né? Muito pela inspiração do Espírito Santo mesmo. Nós percebemos que tinha algo assim que transcendia essa, essa atuação dependente, né, das paróquias, que o exercício da vocação laical não podia ser algo sujeito meramente, né, à sacristia. Inclusive, o Bento XVI, ele faz uma denúncia muito forte nesse sentido, né? Ele trata de uma maneira muito firme assim sobre esse movimento de subversão que está acontecendo dentro da igreja, e dentro da igreja que eu falo, não dentro da sacristia, dentro da igreja envolve todos os batizados, né? No sentido de que o que ele chama de clericalização dos leigos e laicização dos sacerdotes, né? De tal maneira que na hora que você chega para um sacerdote e pergunta para ele, por que você não está usando batina? Né? Ele te responde, porque eu tenho que estar no meio do mundo. Sendo que quem, Uhum. tá no, quem tem que estar no meio do mundo sou eu, é você, somos nós leigos. Nós, né, é relativo à nossa vocação laical, impregnar e aperfeiçoar a ordem temporal. A ordem temporal é essa ordem que compete todos os aspectos do mundo, não no sentido mundano, mas no sentido de organização social. Né? Sendo que, por outro lado, é dever e é relativo à essência da vocação sacerdotal a administração dos sacramentos e a catequização dos leigos. Então, o que está acontecendo? Os sacerdotes estão tirando a batina para ir para o meio do mundo e os leigos estão largando o mundo para ir para dentro da sacristia. Isso que o Bento XVI chama aí de clericalização dos leigos e laicização dos sacerdotes, né? Isso por quê? Isso por um desconhecimento profundo, cada parte, né? Por um desconhecimento profundo da sua própria vocação, né? Repetindo, os leigos largando o mundo onde eles deviam estar, né? Para proporcionar esse ambiente favorável à santificação das pessoas, indo para dentro das sacristias, e o sacerdote largando a sua batisma para ir para o mundo, né? E aí se omitindo aí na administração dos sacramentos. E aí tantos precisando de confissão, precisando de direção espiritual, né? E a gente, hoje, né, quando você vai procurar uma boa direção espiritual, você fica assim, gente, que sacerdote que eu vou procurar? Eu, Nicolas, eu não passo de 2 mãos o número de sacerdotes que eu confio para fazer direção espiritual no Brasil. Não passo de 2 mãos. Num país que nós temos 220 milhões de habitantes, eu não consigo pensar em mais de 10 sacerdotes que eu confiaria plenamente para fazer direção espiritual. Então, assim, essa crise que o Bento XVI coloca é uma crise muito forte, né? E justamente isso favorece muito o crescimento da teologia da libertação, né? Que é essa instrumentalização da teologia, né? Para promoção ideológica. Justamente por quê? Porque os padres eles estão se omitindo na administração dos sacramentos, eles estão largando a batina para ir para o meio do mundo, então os padres eles viram militantes políticos, militantes ideológicos. Enquanto os leigos que deviam estar no Sim. meio do mundo, tirando o mundo dessa asfixia ideológica, mostrando para o mundo qual que é o verdadeiro odor, que é o odor de Cristo, os leigos estão dentro da sacristia. Que nem o padre Paulo Ricardo, Eles um estão tempo no atrás, altar fazendo celebração da palavra. isso, exatamente. O padre Paulo Ricardo mesmo, há pouco tempo atrás, ele foi na Câmara dos Deputados debater sobre aborto
E ele falou assim, olha, eu queria estar na minha paróquia confessando, eu queria estar na minha paróquia celebrando o batismo, mas eu estou tendo que estar aqui debatendo sobre aborto porque os leigos não estão. Entende? Então, a gente está vivendo essa subversão aí no interno, no seio da igreja mesmo. Mas que bom, né? Assim, eu fico muito feliz de ver que muitos leigos estão se despertando. Eu vejo quase nenhum sacerdote se despertando com relação à própria vocação, que eu conheço mesmo nos últimos anos, que eu conheci de sacerdote que tinha largado a batina, não no sentido de tinha parado de ser sacerdote, né? Mas no sentido assim, que guardou a batina ali no armário para ir para o meio do mundo, né? Essa incompreensão mesmo da própria vocação. Nos últimos anos, de sacerdotes que eu conheci que botaram a batina de volta, voltaram para dentro da sacristia, que é o lugar deles, né? Para cuidar da catequização dos leigos, da administração dos sacramentos, da celebração de boas missas, conheço um sacerdote Nossa. que teve essa conversão de retorno à sua vocação. Conheço um. Agora, leigos que estão retornando, que estão tendo essa conversão de retorno à sua vocação, saindo da sacristia para realmente assumir a vocação, a essência da sua vocação, eu estou conhecendo aos montes, graças a Deus. Então, Muitos. assim, eu acho que tá tendo um despertar muito forte e, assim, a partir do momento em que a gente for reassumindo a nossa vocação, que a gente for de novo nos preocupando em impregnar e aperfeiçoar a ordem temporal, isso, sem dúvidas alguma, vai favorecendo essa organização social, esse ambiente favorável à santificação das pessoas e favorecendo também a conversão de retorno dos sacerdotes à sua vocação essencial, né? Sim. Eu lembro até quando a gente montou, né, o nosso grupo, que aí a gente não sabia, ficou naquela, nossa, mas precisa pedir autorização do bispo? Não precisa, não, mas o bispo não vai deixar, porque o bispo é totalmente TL. E aí eu andei mandando mensagem para alguma dessas páginas, assim, algum desses centros, desses institutos, e eu perguntava, vocês pediram autorização para o bispo de vocês, para vocês funcionarem e tal? Aí eles, não, nós somos um instituto civil, nós somos uma associação civil. Aí eu falei, gente, olha, como assim, né? Associação civil foi uma coisa que realmente foi um despertar, né? E a gente vê isso muito forte nos últimos anos, né? Isso, isso. Assim, inclusive, eu estou até pegando aqui, se tem uma coisa que vai valer a pena para mim estar aqui, é saber que vocês não vão esquecer desse material extraordinário que eu vou indicar aqui, talvez vocês já conheçam, mas é um dicionário de política de um gigante, um gênio, um jurista genial brasileiro que chama José Pedro Galvão de Souza. Vocês já tiveram conhecimento sobre ele? Não, eu não. Então, quem está acompanhando a live aí, depois, Thaís, se você não se lembrar com detalhes, me manda mensagem no WhatsApp para eu te passar os pormenores de como adquirir esse dicionário de política, que é de um jurista, Tá, vou católico genial, dicionário de política do José Pedro Galvão de Souza. É espetacular, ele trata sobre tudo dentro do dicionário dele, e dentro do dicionário dele tem o tema dos corpos intermédios. E ele fala aqui o seguinte, que São João 23 via na grande variedade de corpos intermédios uma das formas mais expressivas do fenômeno que chamou de socialização, na qual descobriu uma característica fundamental no mundo moderno. Exige que sejam respeitados pelo Estado à medida que promovem seus legítimos interesses no respeito às exigências maiores do bem comum. Inclusive, São João Paulo II ele fala que o Estado ele é legítimo enquanto à medida que aceitar a participação dos corpos intermédios na organização da sociedade.
Então, veja só, o que eles estão querendo dizer aqui, né? Aquele aspecto que eu te coloquei há pouco tempo atrás, né? De que essa questão dos corpos intermédios, compreendida a partir do princípio da subsidiariedade, ou seja, o que significa esse princípio basilar da doutrina social da Igreja, né? É um princípio que nos ensina que as instâncias inferiores elas devem se organizar e se articular para exprimir os seus interesses legítimos, né? Antes mesmo que o Estado possa interferir neles. Ou seja, não é aquele negócio do Enem, né? Tive um problema aqui, apareceu um buraco na minha rua, vou ligar para o Bolsonaro, né? Apareceu um buraco na minha rua, vou ligar para o prefeito. Não, olha só, estou descendo distância. Apareceu um buraco na minha rua, vou ligar para o deputado estadual. Apareceu um buraco na minha rua, vou ligar para o vereador. Apareceu um buraco na minha rua, a primeira coisa que eu vou fazer é preocupar com uma associação de bairro. Essa é a instância mais inferior que tem. A associação de bairro para que a gente se organize ali e exprime esse interesse legítimo nosso, que é ter uma rua bem asfaltada, né? Para que, a partir disso, nós, como associação de bairro, a gente se organize e vai lá e tampe o buraco. A gente vai demorar 2 dias, 3 dias para fazer isso. Se essa associação de bairro não tiver competência para fazer isso, aí então a gente vai no vereador, que aí já vai demorar um tempo maior para fechar o buraco, né? E aí, se o vereador não conseguir, a gente vai no deputado estadual, depois nós vamos no prefeito, depois nós vamos no governador, depois nós vamos no presidente. Então, até essa questão da subsidiariedade não é somente para respeitar as instâncias mais inferiores, mas também é para a sociedade ter uma organização social mais efetiva. Porque você imagina se eu depender do Bolsonaro para fechar o buraco na minha rua. Esse buraco vai fechar quando? O Bolsonaro tem preocupações muito maiores do que essa, né? E também isso reduz aquela dependência, né? Aquele paternalismo estatal. Porque essas instâncias inferiores, elas percebem que elas têm autonomia, que elas têm organização, que elas têm articulação para fazer aí concertos, né, efetivos naquilo que compete às pessoas, né? E isso é bom também para as pessoas lembrarem que elas são importantes e que elas são protagonistas da organização social. Senão as pessoas acham também que tudo elas têm que pedir para o Estado, então elas começam a achar que elas são coadjuvantes da organização social. Que ela tem que ficar no sofá dela, olhando para a janela e vendo que tem um buraco na rua. Ela não tem que ficar no sofá dela olhando para esse buraco na rua. Entende? Como se ela fosse um coadjuvante da organização social, como se, cadê meu papai para fechar o buraco? Entende? Exige aí até uma maturidade no aspecto social, né? Da pessoa olhar para o buraco e falar, cara, eu sou um adulto, eu sou responsável pelas coisas que afetam o meu redor, então tem um buraco ali na minha rua, eu vou entrar em contato com a associação de bairro. Ah, não tem associação de bairro. Beleza, então você vai ter essa iniciativa. Cria um grupo de WhatsApp primeiro com as pessoas do seu prédio. Beleza, aí ó, você já tem um grupo de WhatsApp com as pessoas do seu prédio. Aí você vai e bate no prédio da frente. Quem que é o síndico? Ah, você é o síndico e tal. Vamos criar um grupo, vou colocar você no grupo de WhatsApp, que vai ser o grupo de WhatsApp da rua. Aí você vai entrar em contato com o síndico dos outros prédios da sua rua, você já tem uma articulação da sua rua. Olha que coisa boa, gente. Então, aparecer um buraco na sua rua, você já tem aí, sei lá, 300 pessoas articuladas para fechar um buraco. Não é possível que você não consegue isso, né? Aí você se articula, escolhe um representante para o grupo ali da rua, entra em contato com outra rua, vai fazendo aí consegue fechar uma associação de bairro. Isso é bom não só para a questão de fechar um buraco da rua, mas isso é bom também, por exemplo, para reivindicar preços do bairro. Digamos que tem uma padaria que aumentou o preço repentinamente, está muito alto o preço. Ou então vocês descobrem que tem um assaltante entrando em muitas casas. Essa associação de bairro vai entrar em contato com a polícia para fazer um cerceamento maior no bairro. Então, assim, essa questão dos corpos intermédios são essenciais, né? Desde as instâncias inferiores, nesse sentido de fazer uma associação de bairro, até instâncias maiores, por exemplo, de articular um grupo pró-vida para conseguir defender uma menina de 10 anos que quer abortar. A menina de 10 anos que abortou outro dia, abortou por quê? Porque a esquerda sabe se articular. A esquerda sabe fazer grupo intermédio.
né, o que eles chamam de, como é que é? Grupos sociais, esqueci, gente, meios sociais, como é que é? Tem um nome que eles usam, o MST, por exemplo, a CUT, a UNE, como é que eles chamam isso mesmo? Deu um branco aqui agora. Isso. Movimentos sociais, movimentos Ah, sociais. sim. Eles sabem, né, alavancar movimentos sociais. Uhum. E esses são. A menina de 10 anos lá abortou, por quê? Porque tinha gente articulada para conseguir buscar a menina para levar ela para o hospital lá em outra cidade. Conseguiram helicóptero para ela, conseguiram médico, Sim. anestesista, conseguiram um monte de coisa ali em poucas horas. E a gente aqui que não estava articulado conseguiu fazer o quê? A gente conseguiu ir para a porta gritar. Entende? Agora, se existe uma articulação, uma associação de médicos, por exemplo, sabe? Associação de médicos bem articulada, muito provavelmente é conseguir travar uma coisa dessa, sabe? Então, aí, muito, muito importante a questão dos corpos intermédios. Estou olhando aqui mais coisas interessantes do José Pedro Galvão de Souza sobre essa temática, né? O senhor acha que a gente demorou para começar? Por quê? Por exemplo, o senhor citou o caso da menina de 10 anos, que o grupo estava muito bem articulado, mas porque a esquerda está muito bem articulada faz tempo. E por que o senhor acha que nós, católicos, demoramos tanto para acordar? Porque parece que isso é só de uns anos para cá, né? Que isso veio crescendo. Sem O senhor dúvidas. acha que é por causa dessa dependência com paróquia? Isso foi um dos motivos que segurou a gente? Ah, com certeza, com certeza. A gente volta naquele tema inicial, né? Da clericalização dos leigos e da laicização dos sacerdotes, né? Eu lembro muito bem quando, há uns 10 anos atrás, eu fazia parte, nem isso, uns 6, 7 anos atrás, eu fazia parte de um grupo de jovens dentro de uma paróquia. E aí um padre da Teologia da Libertação, aí o padre da paróquia, ele era muito receptivo a nós. Só que aí ele saiu e entrou um novo padre da Teologia da Libertação. E esse novo padre que entrou lá, ele acabou. Acabou com a obra jovem. Acabou com o grupo de jovem inteiro. A gente tinha um grupo de jovens ali que a gente recebia cerca de 100 jovens por ano, mais ou menos. E aí esse novo padre entrou e acabou com tudo. E por que que ele acabou? Porque, de fato, né, ele é o dono da paróquia, né? Compete a ele a organização, a questão administrativa, financeira, né, e sacramental da paróquia. Então, o outro ponto muito ruim dessa dependência paroquial, dependência, essa sujeição às dependências físicas da paróquia, é justamente essa questão assim que a gente fica sujeito a uma determinação do sacerdote, né, do pároco que está ali. Se ele quer acabar com tudo do dia para o outro, ele consegue acabar. Sendo também que as nossas atividades ali dentro da paróquia ficam atividades muito restritas aos sacramentos, né? Formar os jovens para receber crisma, formar os jovens para fazer grupo de oração. Agora, o que de fato nós leigos temos que formar os jovens é para que eles defendam, né, os princípios do direito natural dentro da universidade, né? A gente precisa formar jovens para que ele seja o médico que na hora que chegar a mulher querendo abortar, ele esteja disposto a ser preso em vez de assassinar uma criança indefesa. Nós temos que organizar os jovens, né, formar os jovens para que eles tenham disposição de, por exemplo, assumir, né, um cargo político, ser um vereador, um deputado estadual, federal. Então,
o problema de ficar ali também dentro da paróquia é justamente porque a formação que a gente faz aos jovens fica restrita aos sacramentos e não se Sim. amplia, né, a esse aspecto de fato do exercício da vocação laical. Então, isso retardou muito, né? Não é à toa que na hora que esse padre que entrou lá na igreja que eu fazia parte do grupo de jovens, na hora que ele entrou e acabou com tudo, os jovens ficaram totalmente desorientados, desesperados, sem saber o que fazer. Entende? Por quê? Porque não tinha a menor ideia do que se tratava a questão laical, sabe? Aconteceu exatamente a mesma coisa aqui na minha cidade. Exatamente a mesma coisa. Um grupo de jovens da Renovação Carismática, o padre chegou, acabou, eles falaram tudo bem, foi cada um pro seu canto e acabou o grupo. Não soube mais o que fazer, Simplesmente. não fazia a menor ideia, Não. né? Tipo assim, e agora, né? Tipo assim, o que aconteceu com esse pessoal da minha paróquia foi tipo assim, na hora que o padre acabou com tudo, a primeira coisa que eles pensaram foi, para qual paróquia nós vamos? Uhum, exato. Você vê, né? O desconhecimento absurdo, né? Que a gente tem com relação, né, à vocação laical. E aí o que aconteceu foi o seguinte, graças a Deus mesmo, assim, uma coisa do Espírito Santo mesmo, pessoas, né, que já compreendiam a questão da vocação laical, se aproximaram de mim, me formaram, porque na hora que terminou o grupo de jovens lá da paróquia, eu desconhecia também do que se tratava a vocação laical, eles me formaram e eu, junto desses homens que me formaram, a gente fundou o instituto. E os outros, o que aconteceu? Eu tentei formar os outros, poucos animaram a ser formados, os que não animaram foram para outra paróquia. Então, até hoje. Uhum. Foram para a paróquia onde o padre foi, né? O padre que era receptivo Uhum. foi. E quando o padre mudar, eles vão mudar de novo. Aí fica nisso, né? Como se fosse coroinhas, né? Exatamente. Aham. Perfeito. E aí é isso. Aí nós estamos aí, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, né? Nós estamos aí borbulhando de mulheres pensando no aborto. Tem uma casa de acolhimento à gestante muito forte aqui, que recebe essas mulheres para atendimento psicológico, que também dá apoio financeiro. Mas, assim, o que tem de mulheres lá dentro dessa casa de acolhimento à gestante disponível para fazer esses atendimentos é a quantidade ínfima, né? O número de pessoas que tem, por exemplo, disponíveis para ir numa audiência pública combater a ideologia de gênero, o número de pessoas disponíveis para ir numa marcha pró-vida. Então, assim, a gente ainda está numa quantidade muito escassa por essa subversão vocacional aí, né? Que a gente viveu durante tantos anos aí, né? A clericalização dos leigos e a laicização dos sacerdotes. E pensar que Mas, Belo Horizonte é uma cidade imensa, cheio de católicos, e mesmo assim acontece isso, porque muitos católicos ainda não acordaram, não se despertaram para essa realidade. exatamente, Thaís. Mas que coisa boa, viu? Fico muito feliz aí com vocês. Muito feliz de saber aí dessa disposição de vocês. Sigam firmes, com a disposição cada vez maior, né? Se apeguem aí profundamente a Nossa Senhora para que ela possa interceder continuamente pelo Instituto de vocês, né? Fortaleçam esse corpo intermédio que vocês criaram aí, procurem, né, se formar cada vez mais sobre a realidade da cidade de vocês, isso é essencial, né? Não tem como a gente combater aquilo que a gente não conhece. Então procurem se formar sobre a Sim. realidade da cidade de vocês assim profundamente, conhecer, né, assim, com profundidade quem é o prefeito daí, quais são os vereadores, quais são os partidos mais fortes, procurem conhecer quais as articulações partidárias que tem aí, porque às vezes a gente pensa, só porque é PT e PSDB eles estão articulados, mas quando a gente vai ver, na verdade, dependendo da cidade, eles são inimigos. Porque no interior, o pessoal, os vereadores
nem sabem direito o que é comunismo, né? É uma coisa muito mais sentimental, assim, ideologicamente sentimental, né? Então, Sim. procurem conhecer a fundo quem são os vereadores, a história dos vereadores, visitem os gabinetes dos vereadores, né, para conhecerem as ideias, os projetos deles. Fiquem atentos aos projetos de lei que tem na Câmara aí, para que vocês possam ir até os gabinetes e orientar os vereadores com relação aos projetos de leis que devem ser votados, que devem ser rejeitados, né? Vejam aí a situação também das mulheres, né? Se existe alguma clínica clandestina de aborto aí, para que vocês se articulem para fechar, né? Se existe uma quantidade muito grande de mulheres aí inquietas, angustiadas com relação à sua própria gestação, né? Vejam aí se já foi aprovado o Plano Municipal de Educação da cidade de vocês, porque estavam tentando aproveitar do Plano Municipal de Educação para introduzir a ideologia de gênero. Então vejam se já foi aprovado o Plano Municipal de Educação. Se já foi aprovado, abra um plano, só colocar um Ctrl F, a palavra gênero, para ver se tem alguma lei, algum artigo, né, algum inciso da lei aí aprovando a ideologia de gênero. Né? Se vocês precisarem da nossa ajuda, nós estamos à disposição. Eu mesmo, que você tem meu WhatsApp, pode me chamar. Enfim, tem muito trabalho a se fazer, né? Vejam também a realidade procurem conhecer com profundidade a realidade das escolas que tem aí, né? Se tem algum colégio decente, ou se todos os colégios já estão instrumentalizados, doutrinados. Como é que são os pais daí, né? Se os pais realmente assumem o direito primário, o direito e dever primário de educar os seus filhos, ou se eles ficam terceirizando esse dever aos colégios, né? Se eles participam de fato da vida dos filhos, se eles observam os materiais didáticos que são dados nas escolas, né? Ou seja, vocês como esse corpo intermédio que está sendo alavancado aí, é muita coisa para se observar, para se estudar, para se organizar, para se articular, para combater, né? E se preocupem aí com as coisas essenciais da vocação laical, né? Lembrando que tem outras coisas que são importantes também, mas que competem mais aos sacerdotes, aos bispos, e que não vale muito a pena, né, a gente despender tanta energia, deixar para eles, né, por conta deles, que é coisa deles, né? Vejo, por exemplo, muitos institutos laicais aí despendendo 100% de energia, né, com questão de liturgia, sendo que essa parte da liturgia compete a nós, né? Não compete a nós. Exatamente. Né? São sacerdotes a gente tem tanto trabalho a realizar, né? E isso é uma coisa que a gente não consegue mudar. Isso é uma coisa que a gente não vai conseguir. Então a gente tem que ir atrás do que a gente pode fazer, né? Exatamente. Simplesmente porque não é competência nossa, né? A gente não tem o que fazer, não. Sim. Se quiser mudar, então vira padre. Sim, exatamente. Bispo, vira cardeal e resolve. Exatamente. Não, e é isso, né? Porque se a gente está incomodado com a liturgia, a gente está incomodado com isso, tá? Tudo bem, é lógico que se tiver um abuso litúrgico muito grande, a gente pode fazer a denúncia para o anúncio apostólico e tal. Mas uma forma muito mais eficaz da gente combater isso é a nossa formação, porque quando a gente forma outras pessoas, querendo ou não, a gente está formando ali algum menino ali que no futuro vai ser padre. Então, a gente cuidar para que esses jovens sejam bem formados, estejam bem alicerçados na doutrina da igreja, entendam realmente o que é a doutrina da igreja, com certeza no futuro serão bons sacerdotes que não farão isso, né? Eu falo muito isso aqui, né? Porque às vezes a gente quer combater um padre lá de 70 anos que, né, não está celebrando liturgicamente correto. Cara, faz 50 anos que ele é padre. Não é a gente agora que vai chegar e falar, olha, padre, não é assim que celebra, né? Então, assim, eu entendo assim também, que a nossa missão é justamente isso, é a gente ver agora os jovens do futuro aqui, os jovens que serão os futuros sacerdotes, né? Até um dos meninos, parece, do Centro Dom Bosco entrou pro seminário, né?
Olha para você ver, isso é um grandiosíssimo fruto, né? Um dos membros lá, parece um dos meninos entrou. Então, quer dizer, imagina só, com certeza será um excelente sacerdote. Tem um amigo nosso aqui também, ele não é membro do Instituto, mas ele é amigo do nosso Instituto. Também entrou para o seminário agora, esse ano. Então, quer dizer, são esses meninos que vão fazer diferença. Não adianta a gente ficar se desgastando tanto com padres que têm 50 anos de sacerdócio, né? A gente tem que ver, lógico, se Exatamente. tiver uma Perfeito, coisa tá? muito abusiva, né? Eu penso isso também. É a gente, né? A gente tem que despender energia com aquilo que é relativo à nossa vocação, né? Porque, assim, se o que é relativo à nossa vocação é nosso dever e responsabilidade primário, né? Não dá para a gente se omitir. Então, a gente só vai mexer... Eu estou tentando colocar o carregador aqui. A gente só vai começar a mexer com coisas secundárias a partir do momento em que as coisas primárias estão bem organizadas, né? E que a gente está conseguindo se doar completamente às coisas primárias. É a mesma coisa, por exemplo, de um leigo que resolve acolitar para um sacerdote. A gente é proibido, né? Eu, homem aqui, sou proibido de acolitar para um sacerdote? De jeito nenhum, né? Mas, assim, se aquele serviço de colaboração, aí existe uma grande diferença de vocação para colaboração. Se aquele serviço de colaboração compromete a minha vocação, eu tenho que repensar, sabe? Se eu estou ficando o dia inteiro lá na igreja, porque eu sou acólito do padre, eu tenho que repensar sobre esse meu serviço, porque eu tô abdicando dos meus aspectos, né, das minhas responsabilidades vocacionais, né, para me dedicar à questão de colaboração, né? É a mesma questão, assim, por exemplo, se um padre Paulo, por exemplo, ficasse o dia inteiro lá na Câmara dos Deputados, né, batendo boca lá com os deputados, os projetos de lei, ele vai uma vez ou outra quando é, assim, urgentíssimo, e ele sabe que não vai comprometer as responsabilidades vocacionais dele, né? Então, tem que ter esse senso de equilíbrio aí. Então, é por isso que é tão importante a gente saber para onde, do que se trata de fato a nossa vocação, para saber onde a gente orienta os nossos esforços, né? Para onde a gente despende a nossa energia. Inclusive, eu tenho até eu fiz uma reunião aqui de parágrafos aqui desses dois documentos, né? De São Paulo VI e São João Paulo II, que são as duas pilastras do Instituto São Pedro de Alcântara. Falando sobre a vocação laical, eu posso te mandar também, viu, Thaís? Que é bem bacana. Se cada Então é isso. cidade se organizasse dessa forma, né? Seria Exatamente. sensacional, né? Mas estamos despertando, graças a Deus. Ela ali está Sim, nos ajudando muito. sim. Nicolas, muito obrigado, viu? Foi uma live assim, ó, realmente esclarecedora, igual o comentário ali, tá falando, muito esclarecedor e tomara que dê muitos frutos, né? Que outras pessoas de outras cidades também tenham essa consciência, né, de se organizarem, né? Com certeza, Thaís. Foi um imenso prazer e, assim, me coloco à disposição real, viu? Pode me chamar aí no WhatsApp quando vocês precisarem, qualquer hora. Se puder ajudar de qualquer forma, minimamente que seja, estamos à disposição. Muito obrigada. E vamos juntos à luta. Acho que a Patrícia respondeu aí a questão de consagração. Nós consagramos o ISPA ao Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Recomendo a vocês também, né, que a questão do reinado social de Cristo, que combate a essência da vocação laical, né? O reinado social de Cristo nada mais é que essa organização social em vista ao bem comum, né? Para essa santificação dos cidadãos. Essa questão do reinado social de Cristo vem da festa do Sagrado Coração de Jesus, né? Então, recomendo fortemente. Tem um vínculo muito forte aí do Sagrado Coração de Jesus com o exercício da vocação laical. Inclusive, tem aquela encíclica maravilhosa, Quas Primas, que vale muito a pena vocês lerem também. Sim. Muito obrigada, viu, Nicolas? Foi
Incrível. Muito obrigada mesmo. Fique com Deus, que Deus abençoe o apostolado aí do senhor e todo o pessoal do ISPA. Amém, Thaís, amém. Obrigado eu, fiquem com Deus também, ótimo descanso aí, estamos juntos na Amém. luta. Igualmente. Tchau, Nicolas.